O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade. Procurai um certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, meus queridos irmãos e irmãs internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita de Comunicações, pela Web Rádio Ativa Comunicações. Hoje, quarta-feira de cinza, praticamente nós encerramos o tempo quaresmal, no sentido de que amanhã, quinta-feira, nós iniciamos já o Tríduo Pascal, esses 3 dias que culmina com a grande vigília e depois a celebração da Páscoa. Hoje o profeta Isaías diz que, como discípulo, o servo não diz o que lhe agrada, mas tem por missão transmitir as palavras que ele escutou do Senhor e transmitir essas palavras para os desanimados, para aqueles que estão hesitando. Por isso, ele não opõe resistência a Deus. Sabe que Deus está com ele e por isso se mantém forte, mas manso diante dos perseguidores. Que beleza! A figura daquele que cumpre fielmente a missão dada por Deus. Por que ter medo? Se Deus conosco está, nós devemos, como o profeta, dizer: iremos até as últimas consequências. E a paixão de Jesus, que nós estamos meditando neste tempo, não foi um acontecimento imprevisto. Tudo foi profeticamente anunciado. Até o preço da traição está lá na profecia de Zacarias. E a gente diz que, às vezes, jogar a culpa em Deus ou jogar a culpa no diabo e assim se safar de nossas responsabilidades costuma ser o proceder de muitas pessoas. É comum a gente querer justificar os nossos erros imputando aos outros a causa verdadeira, como se fosse o outro que fosse culpado daquilo que nós erramos. É espantoso, mas por que eu estou dizendo isso? Os primeiros cristãos, eles não esconderam o fato de que Jesus, na sua escolha, escolheu um traidor. Que Jesus, de fato, no meio dos 12, teve um que lhe entregou para as autoridades. Na verdade, esse fato levanta uma dúvida sobre a pessoa do próprio Jesus. Será que Jesus ter se enganado? Perguntavam os primeiros cristãos.
Como pode Jesus escolher um traidor para ser companheiro dele? Mas principalmente, igualmente espantoso, é que os evangelhos não digam quase praticamente nada sobre os motivos de Judas. Mas aí então é que ele ficou decepcionado quando ele compreendeu, alguns tentam assim justificar o proceder de Judas, quando ele compreendeu que Jesus não era o Messias com um programa político, que ia tomar o trono e nomear os ministros e secretários. Ele pensou agir no interesse do seu povo, pondo fim à carreira de Jesus. Será que é isso que Judas quis fazer? Já que você não vai salvar o povo mesmo, então eu vou te entregar, que você para com isso. São interrogações que a igreja primitiva colocava. Alguns até supuseram que ele agia por amor ao dinheiro, que na verdade ele não estava nem aí com Jesus para lá ou para cá, ele queria o dinheiro, por isso que ele teria vendido. O preço também chama muito a atenção, só poderia ser profético, porque esses dias atrás nós lemos aquele evangelho que Maria, irmã de Lázaro, perfumava os pés de Jesus, e Judas vai reprimir e vai dizer assim, olha, podia vender esse nardo aí por 300, olha, 300, aqui é 30. Então ele vendeu muito barato Jesus? Será que Jesus não valeria mais do que um vaso de nardo? Olha que coisa interessante a gente perguntar-se. Outros também diziam assim, que ele agiu por amor. Até isso se levantou, que Judas teria agido por amor para ajudar Jesus realmente a concretizar o projeto da redenção. Olha quantas interrogações se colocavam sobre o procedimento de Judas. Outros diziam, já que é uma profecia, vai ter cumprimento, ele vai ter que morrer mesmo. Então eu já vou aproveitar, vou entregar e ganhar um dinheirinho. Até isso colocaram. E a gente precisa pensar nessas coisas. Porque às vezes quando a gente vê alguém errado, né, padre? De repente tem muitos que falam, ele errou por isso, ele fez isso por aquilo. E às vezes a gente tenta justificar o comportamento errado das pessoas. E também, às vezes, o nosso comportamento. Eu sempre lembro e repito isso, porque é muito interessante. Às vezes você não está entendendo o que eu estou falando. Às vezes, até sem falar, a pessoa entrega. Veja, por exemplo, quando o jogador vai bater um pênalti, lá na partida de futebol. E aí ele chuta errado. Ele tropeça lá. A primeira coisa que ele faz, ele dá um chutinho assim no chão com o pé. Como quem diz assim, a chuteira não estava bem amarrada. Ou então ele vai lá e passa a mão na grama, para dizer assim, a grama está com buraco, ou seja, a culpa não foi minha. A culpa foi da grama, a culpa foi da chuteira, a culpa foi da bola, não foi minha. E na nossa vida também, de cristãos, muitas vezes nós temos esse comportamento. Veja bem que, de um lado, Judas, que atraiçoa o mestre, e do outro lado, Jesus, dando orientações para a ceia pascal. Como mandavam os ritos, porque Jesus seguia o rito judaico. E nós sabemos, por exemplo, o Pessach, foi domingo passado, né, dos judeus, a Páscoa judaica, né, que sempre é próxima uma da outra, a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. A Páscoa judaica celebra a libertação do povo do cativeiro do Egito, da escravidão, melhor dizendo, do Egito, não cativeiro, né, cativeiro é Babilônia, da escravidão do Egito. E a Páscoa cristã celebra a vitória de Cristo. Eu encerro o comentário desse evangelho dizendo assim, Santa Catarina de Sena diz uma coisa tão bonita, ela fala assim, o pecado que não tem perdão, nem neste mundo, nem no outro, é o do homem que despreza a minha misericórdia, que não quis ser perdoado. É isso que considero mais grave. E foi por isso que o desespero de Judas me entristeceu. E foi muito mais penoso para meu filho do que a própria traição. Os homens serão condenados por esse falso juízo que leva-os a crer que o seu pecado é maior do que a minha misericórdia. Palavras de Deus na boca de Santa Catarina. Então ela diz assim, que Judas magoou muito mais o coração de Jesus quando ele não aceitou o perdão, se arrepender e voltar para ser perdoado, do que quando ele realmente traiu. Olha que coisa, hein? Então presta atenção. O seu pecado, por maior que seja, não ofende tanto o coração de Deus como a sua recusa em acreditar que a misericórdia de Deus pode perdoar. Hoje é um dia muito especial também para a nossa igreja e eu agradeço muito publicamente o Padre Nilci por me permitir fazer essa homilia, porque eu digo assim que parece que as coisas encaminharam desta forma. Celebrar e meditar no encontro doloroso entre Nossa Senhora e o seu Filho Jesus. Hoje muitas pessoas perguntaram para mim, o que o senhor tinha ontem? Né? A voz do senhor estava esquisita.
E eu disse, na verdade, foram 5 Ezequias. Então, realmente, a garganta não aguentava. Mas o padre sabe disso, porque ele também faz, e que vocês que são ministros ordenados, ou mesmo aqueles que são ministros da esperança, sabem disso. Não tem como você celebrar um Ezequiel, você está ali na beira do caixão, junto com a família chorosa, os amigos, e você não se envolver naquele clima. Às vezes eu choro, às vezes eu saio com o coração apertado de ver aquelas cenas, aquela dor daquela mãe com o filho ali morto, ou da esposa com o marido e etc. Então, isso tudo nos afeta. Quando nós olhamos para esse encontro doloroso, porque ali foi muita dor para Maria, muita dor para Jesus, conversava também com o padre antes, com o padre Neuci antes, e fico pensando, eu vi uma homilia hoje, agora eu não lembro o nome do padre nem a paróquia, mas ele dizia, vocês não fazem ideia do que nós sacerdotes estamos sofrendo por ter que celebrar a Semana Santa desta forma. Um pastor que celebra sem suas ovelhas. E ele dizia, a gente sofre, o nosso coração aperta. É o nosso encontro doloroso. Assim como Maria naquele momento. Meditar o encontro desta mãe e de seu filho a caminho do Calvário. Eu lembro aqui antigamente que em muitas paróquias, talvez você mais jovem não vai saber nada que eu vou falar aqui agora, não vai lembrar nada disso. Mas especialmente no interior aqui de São Paulo e Minas Gerais, é claro que outros recantos do Brasil, mas eu estou falando de onde eu conheço, se realizava todas as quartas-feiras a famosa procissão do encontro. E eu, como criança, eu ficava ansioso, porque eram 2 procissões que chamavam a atenção pelo número de pessoas. A procissão do encontro e a procissão do Senhor morto na sexta. Mas eu ficava ali criança para ver as ruas da cidade iluminada com aquele mar de velas, que era a coisa mais linda, que eu me arrepiava, e arrepio até hoje só de pensar. E eu fico pensando também, padre, que as procissões daquela época, elas já profetizavam os tempos de pandemia atual, parece, porque não tinha aglomeração na procissão. Eram 2 fileiras, uma do lado da calçada de cá, outra do lado da calçada de lá, uma pessoa na frente guardando a distância da pessoa de trás. E aí a procissão caminhava. E aí, é claro, não fazia aquele bolo de gente, ficava comprida a procissão. E aí tinha as mulheres que iam no meio da apostoladoração da Legião de Maria, que ia a cada 50 metros rezando com todo mundo, que não tinha carro de som, não tinha microfone, não tinha nada disso. E essas procissões, então eu dizia assim, elas guardavam o distanciamento. Olha que coisa interessante. E o bonito dessas procissões é quando elas iam chegando perto do local determinado para se fazer o encontro. Aí, gente, só quem viveu isso sabe o que eu estou dizendo. Era muito bonito, porque as 2 procissões disputavam para ver quem cantava mais alto. E a gente ficava ali, emocionado, de olhar e ver aquele monte de vela. Uma procissão apontando de um lado da praça, a outra procissão apontando do outro lado da praça. E a gente queria ver qual das 2 tinha mais gente, se era dos homens ou das mulheres. E eu confesso que eu nunca vi a procissão dos homens ganhar. Sempre as mulheres deram de 10-0. Porque aquilo não parava de aparecer mulher com vela na mão e cantando. Que dor indizível quando encontrais com a cruz às costas, bendita sejais, bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. E aquilo eu olhava, porque as crianças menores, era que nem judeu, viu, padre? As crianças abaixo de 12 anos iam com as mulheres, mesmo se fosse homem. E a gente ficava doido para completar 12 anos para ir na procissão dos homens. Mas aquilo eu arrepiava de ver o tanto de pessoas chorando, sentindo, eles mergulhavam, aquelas mulheres, aquelas mãos calejadas daqueles lavradores, apanhadores de café, retireiros, mas choravam. E a gente sabia que aquele choro era sincero, era do coração, meditando e olhando para a imagem de Nosso Senhor dos Passos e de Nossa Senhora das Dores. E Maria acompanhou silenciosamente as pegadas do seu filho, inocente, justo,
santo. Não houve diálogo nesse encontro. A Bíblia não fala, os livros apócrifos não falam, não houve diálogo. Somente uma troca de olhares e uma companhia discreta e solidária. Essa dor vem nos ensinar o valor do silêncio. Diante do sofrimento, que possamos aprender a silenciar e somente confiar em Deus, quando nada podemos fazer diante da dor, como esse momento de pandemia que nós vivemos, que nós nos sentimos impotentes, vulneráveis. Gostaríamos de fazer tanta coisa, mas de repente a gente descobre que não podemos fazer nada. Então nos resta apenas, como Maria, silenciar e confiar em Deus. Pedimos ao Senhor o fim da pandemia. Inspira todos nós, Maria Santíssima. Inspira os profissionais da saúde, os cientistas, os governantes, para que assumam as medidas necessárias para essa doença que aterroriza a humanidade. Essa doença é a dor e sofrimento que encontramos no caminho, assim como a senhora encontrou Jesus. As famílias que encontram o Covid também é assim. Então nós pedimos que sejamos como você, Maria, que diante da dor e do sofrimento não abandonou Jesus. Mas com certeza, neste silêncio, seu coração dizia: eu fui mãe, carreguei Jesus no meu ventre, embalei nos meus braços e alimentei e vi seus primeiros passos. Mas sabia da sua missão. Sabia que tinha dado luz àquele que seria a luz do mundo, o nosso Redentor. Quanta dor ver aquele menino agora brutalmente açoitado, desrespeitado, ultrajado, tão humilhado e com a cruz às costas, como nós vemos aqui atrás desse altar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.